Bom, estamos de volta aqui para a segunda parte do nosso workshop. A primeira parte foi totalmente sobre o mês de janeiro, mas agora vamos acelerar um pouco para dar tempo de falar de fevereiro até dezembro, até as 9 horas. Então, o mês de fevereiro. O que que temos de eventos importantes no mês de fevereiro? Temos o Setsubun, que é o dia 3 de fevereiro. Em alguns anos muda, mas em geral é no dia 3 de fevereiro. Setsubun significa a divisão das estações. E essa divisão tem muito a ver com o antigo é, calendário lunar que era utilizado no Japão. É, então, assim, a cada época das estações eram considerados momentos especiais. É, daí, no Setsubun, existem duas culturas alimentares. O Eromaki e o Mamemaki. Apesar de os dois terminarem com a palavra maqui quando escritos em português ou com letras ocidentais, são maqui em significados diferentes. O erromaki, que é uma cultura mais nova, pelo menos considerando o Japão como um todo, é essa prática que está na nossa ilustração aqui, que nós pegamos um rosomaki, um futomaki, e, ou seja, é um sushi enrolado de uma forma cilíndrica, né? É, pegamos um makimono e fazemos um desejo, nos viramos para a direção da sorte, que muda a cada ano, e nós comemos o futomaki silenciosamente e de uma vez. Assim, tipo, não é que você precisa colocar tudo na boca, mas você vai comendo, é, você pode cortar com o dente, mastigar, engolir com calma, assim tal. Mas você tem que comer do começo ao fim de forma ininterrupta e sem falar durante esse processo. Esse eromaki é uma cultura recente que ficou conhecida no Japão neste século, ou seja, depois do ano 2000, por conta de promoções feitas nas lojas de conveniência. E, infelizmente, também tem o lado ruim da história que, como é um produto que vende bastante, então as lojas de conveniência encomendam em grande quantidade, né? E às vezes, ou em muitos casos, acabam sobrando alimentos que são é, descartados. No caso, maki significa enrolado, afinal, a gente come um makimono, um sushi enrolado, e erro seria literalmente a direção da sorte, a direção da dádiva. Já o mamemaki, o mame significa grão, feijão, soja, etc. E o maki, esse maki de mamemaki, significa jogar ou é, espalhar. Porque o mame, esse grão de soja, tem poderes de é, espantar os maus espíritos, os maus agouros, né? Então dizem que no mês de fevereiro, o Oni, que seria o ogro, esses dois seres que estão atrás na imagem, que tem a cara vermelha e a cara azul, eles invadem as casas, né? Então nós arremessamos a soja neles para espantar eles e as pessoas vão falando Fuku wa uchi, oni wa soto. Fuku wa uchi, oni wa soto. Vou colocar aqui no chat. Fuku wa uchi, oni wa soto. A felicidade fica dentro de casa, os ogros ficam fora de casa. Então arremessamos os grãos de soja para espantar os ogros, os oni, e depois pegamos esse mamê e comemos. Comemos a quantidade proporcional à nossa idade na contagem antiga.
o que seria essa idade antiga? Antigamente, no momento que a pessoa nascia, ela já nascia com 1 ano, em vez de nascer com 0 anos. E a cada dia 1º de janeiro já ganhava mais 1 ano de vida. Então, eu, por exemplo, eu nasci no dia. Eu nasci em novembro de 1980, né? Então, em novembro de 1980, eu já tinha 1 ano na contagem antiga. E no dia 1º de janeiro de 81, eu já ganhei mais 1 ano. Então, quer dizer que, na prática, eu só tinha é, 2 meses de vida, mas eu já estava com 2 anos. Enfim, esse mamemaki, a gente come a quantidade de soja proporcional à nossa idade na contagem antiga. Então, uma pessoa que está com 90 anos teria que comer 90 grãos de soja. Haja saúde para comer tanta soja, né? Daí, este segundo item de fevereiro, o Hatsuma, este não é algo tão famoso, mas eu achei super interessante. Que o Hatsuma, é, no calendário antigo, as datas eram numeradas pelos é, animais do horóscopo chinês, né? Rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra. Atualmente estamos no cavalo, tal. Então, o Hatsuma é o primeiro dia do cavalo do mês de fevereiro. E é um dia que se come inarizushi. Inarizushi, assim, primeiro temos o tofu e temos o abura-age, que é o tofu frito. E o tofu frito é considerado o prato preferido das raposas. E as raposas são é, os assistentes da divindade Inari. Então pegamos o aburage, que é o tofu frito, e colocamos arroz dentro. Daí temos o inarizushi. Nós comemos o inarizushi nesse Hatsuma, que geralmente é a primeira semana de fevereiro, porque é o dia que a divindade Inari, ou seja, a divindade simbolizada pela raposa, ah, ela aparece é, ela aparece nessa época do ano, como sendo a divindade da colheita. Então, em sua homenagem, comemos o inarizushi, que é o prato preferido das raposas. A outra data importante de fevereiro é o dia de São Valentino, o Valentine's Day, dia 14 de fevereiro. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui, né? Ah, é, essa imagem que eu coloquei aqui do lado do fevereiro, que na verdade parecem os cookies, é o inarizushi, que são é o tofu frito recheado com arroz. Então, esse é o inarizushi. E aqui nós temos a imagem do Valentine's Day. O Valentine's Day no Japão, assim, o Valentine's Day no mundo todo é o Dia dos Namorados. Só que no Japão é meio diferente. No Japão é o dia que as mulheres dão chocolate aos homens. E antigamente tinha aquela história que tinha o Honmei Choco e o Giri Choco. Homemade é aquele chocolate bem elaborado, assim, que você dá para a pessoa querida. E o Giri Choco, que é aquele chocolate que você distribui para os colegas de classe, para os colegas de serviço, assim, mas por obrigação. Hoje em dia, tem empresas que proíbem o Giri Choco, mas ainda existe esse costume das mulheres ou meninas presentearem
os homens, os meninos com chocolate. Este evento também, ou melhor, esse costume também começou por iniciativa de uma empresa de chocolate. Aliás, todas as imagens que eu estou usando desse Mogo Mogo, a gente criou a explicação do evento num post de Instagram, né? Então eu posso compartilhar também depois o, esses posts para quem quiser saber mais sobre cada um das ilustrações. Vamos para o mês de março. No mês de março temos o Hinamatsuri, no dia 3 de março, que é o Festival das Bonecas. No Ocidente também é traduzido como o Dia das Meninas, porque, afinal, é o dia de desejar a saúde das meninas. Mas o nome original, Festival das Bonecas, foi porque é, antigamente existia um ritual que as bonecas, digamos que absorviam as energias ruins que tinham na casa das meninas e as bonecas eram descartadas nos rios. E com este ato, as bonecas levavam embora as possíveis doenças que poderiam atacar as meninas. Isso é um ritual de uma época que a mortalidade infantil no Japão era muito alta, porque seja por questões sanitárias, pelo pouco acesso a remédios, a médicos, tal. Então, naquela época, era muito festejado quando as crianças atingiam 3 anos, 5 anos ou 7 anos. Se a criança atingia 7 anos, daí sim era considerado que o risco de morte infantil já era bem menor, né? Daí, no Hinamatsuri, comemos chirashi sushi, que é aquele tipo de sushi que é, colocamos um recipiente, forramos com arroz e depois colocamos os diversos ingredientes, que podem ser tanto nem as chamadas daganha, ou seja, hortaliças, cogumelos, etc. E o Chirashi Sushi também possui diversos elementos auspiciosos, né? Tipo, pode colocar o ovo enrolado, pode colocar o camarão desejando longevidade. Então, o Chirashi Sushi é tanto um prato bonito, quanto que você pode colocar diversos ingredientes auspiciosos dentro de um só prato. O temari sushi também é um tipo de sushi, que é um sushi em forma de bola. Também é muito bonito. E o temari é a bola que as meninas usam para brincar. É, então são os sushis em forma deste temari. Eu tenho uma ilustração a seguir. O hamaguri, que é um tipo de molusco, né? Que tem duas conchas. E o hamaguri, dizem que se você quebra as conchas e você tenta juntar os pares, se for o mesmo par, a concha junta de forma perfeita. Mas se você pega a concha de um com a outra concha de outro, é, você não consegue juntar de uma forma perfeita. Então, o Hamaguri tem esse simbolismo de é, encontrar o cônjuge perfeito. Então, é um prato. O caldo de Hamaguri é um prato muito consumido no Festival das Bonecas. O hinarare, que é um tipo de flocos de arroz. O hishimochi, que é um mochi, bolo de arroz glutinado cortado em forma de losango. E tem o shirozake e o amazake, que são os sakes consumidos no hinamatsuri. O amazake, particularmente, é feito com Komekodi, então não tem álcool, o que torna
com que as crianças possam beber esse amazake. Daí, o dia 14 de março, temos o White Day, que é o dia de resposta do Valentine's Day de fevereiro. Valentine's Day foi dia 14 de fevereiro, né? No dia 14 de março é o dia que os meninos, ou os homens que receberam os chocolates das mulheres em fevereiro, podem fazer sua retribuição, dando presentes como cookies, lenços, balas, etc. E tal. É, vamos seguir para o Haru Higan. É, este é o evento assim que nós comemos o botamochi. Eu coloquei a ilustração aqui do lado. É um bolinho de arroz que nós enrolamos o arroz com anko, que seria o doce de feijão, ou com o kinako, que seria um tipo de pó feito de soja. E esse botamochi, eu também expliquei no workshop anterior, que é interessante que em algumas regiões este mesmo prato ganha nomes diferentes conforme a época do ano. Então, o botamochi é o nome deste prato na primavera, porque botan, que dá o nome botamochi, é uma flor de primavera, mas em outono, este prato é chamado de ohagi. E hagi é uma planta do outono. Último item de março, temos o Sotsugoshiki, que é a formatura. Então, a formatura também é um Hare no Hi, é um dia comemorativo. Então, dá para comer pratos como o Chirashi que acabei de explicar, o Pargo, o Buri, que eu expliquei anteriormente, e também o Sekihan. O Sekihan seria o arroz vermelho, em tradução literal. É o arroz cozido junto com o feijão azuki, e por isso que tem uma cor meio avermelhada. E, como também falei anteriormente, a cor vermelha tem esse simbolismo de espantar os más energias. Então, o Sekihan é um prato muito consumido em momentos comemorativos. Aqui, né, o temarizushi. É, parece o sushi que a gente conhece atualmente, o nigirizushi, só que na verdade é mais arredondado. E eventualmente pode vir espetado num palitinho para poder comer sem utilizar a mão. E esse temari é a bola que a menina está segurando ao fundo. Mês de abril, temos o Hanami Dango, que é um espetinho com 3 bolinhos. é, e cada bolinho é feito de cor diferente. Tem o vermelho, na prática é um pouco rosa, né? Que tem o significado de espantar o mau agouro, que representa a primavera. Tem o bolinho branco, que não tem nenhum corante e significa pureza, representa o inverno. E o verde, que é colorido com artemisia, que é o yomogi, e representa a energia vital, saúde, e representa o verão. E uma coisa curiosa é que são 3 bolinhos, são 3 cores. Tá faltando outono, né? Por que falta o outono? Porque outono em japonês é aki. E não tem nai. Daí se junta essas duas palavras, akinai. Akinai é aquilo que você não enjoa ou que você não fica saturado. Então quer dizer que Hanami Dango, com essas 3 cores, é um prato que você pode comer à vontade, que você não vai enjoar, você não vai ficar saturado. Daí em abril temos mais um dia da série Valentine's Day, White Day,
O dia 14 de abril é Orange Day ou Black Day. Orange Day é uma data comemorativa criada é, na província de Ehime, que é muito conhecida pela produção de laranja. Então, eles falam que os casais que deram certo no Valentine's Day e no White Day se juntam para tomar um suco de laranja juntos no mesmo copo, utilizando dois canudos separados. Já o Black Day, parece que essa data tem um equivalente na Coreia do Sul também, mas no Japão eles comem o jajangmyeon, que é um macarrão preto, e é meio que os dia dos solteiros. Os casais que, quer dizer, as pessoas que não formaram casais, que permaneceram solteiros, comem esse macarrão preto sozinhos e chamam o dia de Black Day. Na verdade, tem outras continuações, né? Mas acho que os mais famosos são Valentine's Day, White Day, Orange Day e Black Day. Daí também, em abril, acontece o ingresso na escola, o Nyugakshiki, que é o momento para comer sekihan, o arroz vermelho cozido junto com feijão azuki, como eu falei anteriormente. Vamos para o próximo. Aqui temos a ilustração do Hanami Dango. Essa ilustração é curiosa porque a gente está representando um provérbio chamado Hanayori Dango. O provérbio Hanayori Dango significa que as pessoas que preferem o dango do que contemplar as cerejeiras. Aliás, eu não expliquei o que era Hanami, né? Hanami é o evento japonês onde as pessoas se reúnem para contemplar o sakura, as cerejeiras. Então, a protagonista do evento são as árvores de cerejeiras, né? Só que as pessoas contemplam as árvores, as cerejeiras, comendo diversas coisas gostosas. Mas Hanayori Dango é um provérbio que se refere às pessoas que estão interessadas mais na comida do que na beleza das árvores, das cerejeiras. Então, Hanayori Dango é, você pode usar tanto no significado assim de que coisas bonitas não enchem a barriga, ou para falar de pessoas que são mais pragmáticas do que é, gostar assim das questões simbólicas. Em maio temos o Tango no Seku, que é comemorado no dia 5 de maio. Na verdade, o dia 5 de maio temos duas comemorações no mesmo dia, que é o Tango no Seku, é o Dia dos Meninos, e temos também o Kodomo no Hi. Vou colocar aqui no chat. O Kodomo no Hi é o Dia das Crianças, que é uma data que foi estabelecida depois da Segunda Guerra. Kodomo no Hi é o Dia das Crianças, né? Então, também o Tango no Seco também tem aquela questão assim de celebrar as crianças, principalmente os meninos que atingiram tal idade. Então, eles comem chimaki e kashiwamochi, que são tipos de bolinhos de arroz para fortalecer as crianças. Junho, junho, na verdade, não tem datas assim muito conhecidas. São datas mais complexas, então vou deixar para uma próxima oportunidade. Vamos para julho. Em julho, no dia 7 de julho, comemos o Hiyashituka, que é um tipo de macarrão parecido com o do ramen, só que servido no prato, é, sem caldo, mas com molho e com diversas verduras e também com carne, né? O hiyashi significa frio
esfriado, e Chuka, abreviação de Chuka Soba, que seria o macarrão chinês. E é um dos pratos muito apreciados no Japão durante o verão, e sempre começa no dia 7 de julho. É, Daí, o 7 de julho também é o dia do Tanabata, que é o Festival das Estrelas. E no Tanabata é muito comum comer somen, que é um macarrão bem fino e é bem refrescante, geladinho. O Chirashizushi aparece aqui mais uma vez. Só que, como é Tanabata, é o Festival das Estrelas, pode vir com é, ovos cortados em forma de estrela e também outros alimentos em forma de estrela. E é bem curioso que o quiabo do Japão realmente tem forma de estrela. Então, ah, muito se come quiabo na época do Tanabata, junto com outras coisas, né? Tipo, colocando no próprio somin ou colocando no chirashizushi. E, inclusive porque o shun do quiabo é essa época do Tanabata. Shun, como eu falei anteriormente, é a melhor época do ano para comer tal alimento. Então, o shun do quiabo é julho, essa época. Daí, hoje, dia 20 de julho, por acaso, dia 20, né? Dia 20, por acaso, é o Umi no Hi, o dia do mar, porque é a terceira segunda-feira do mês de julho. Então, o Umi no Hi é uma data mais recente, foi estabelecida em 1996, mais ou menos. Então, não existe uma tradição muito forte de o que comer nesse dia, né? Mas já que é o dia do mar, então as pessoas comem pratos com uminosati, que eu traduzo como dádivas do mar. São os frutos do mar, em geral. E, por fim, em julho, temos o Doyo no Ushi no Hi. É o dia do boi do mês de julho, que é um dia que dizem que se você comer comidas que tem o U, a letra U, como unagi, u, umeboshi, ou udon, é, isso vai te dar energia e fazer superar o calor do verão. O prato mais comum nessa época do ano é o unagi, que é aquela enguia, né? De, de água doce. Tanto que muitas vezes acaba faltando o unagi no mês de julho. Estão fazendo novas pesquisas assim para criar o unagi em cativeiro. Então vamos agora para o mês de agosto. Se em julho teve o Umi no Hi, em agosto tem o Yama no Hi, que é o Dia da Montanha. Esse é mais novo ainda, foi estabelecido em 2016. Então, também não tem assim uma comida típica para comer nesse dia, mas as pessoas comem o chamado Yamanosati, que é as dádivas da montanha. Então são pratos com verduras ou hortaliças ou cogumelos também. São esses pratos que são consumidos no Dia da Montanha. Daí temos o Suikawari. Suika significa melancia. Waru é, eu falei anteriormente no Kagamiwari, né? Qual a tradução que tinha utilizado mesmo? Mas é a quebra da melancia, né? É uma brincadeira que era muito comum nas praias, que você fechava os olhos e tinha que tentar acertar e quebrar a melancia que está no chão. Melancia é uma das frutas muito consumidas no mês de agosto no Japão. Daí temos o Obon, que é o ritual em que recebemos de volta os antepassados para viver com eles durante o verão nas nossas casas. E como tem parte assim de tradição budista, tem essa questão de priorizar pratos vegetarianos, né? Por isso que se comia bastante tempurá
ou o Shoujin Ryori, que não apenas é, não se come, quer dizer, o Shoujin Ryori, que não apenas é um prato vegetariano, mas também tem outras coisas que não podem ser colocadas, como, por exemplo, o alho. São esses vegetais mais estimulantes, né, que são excluídos do Shoujin Ryori. E o Natsumatsuri, Natsu Natsumatsuri, né? Natsu, que é verão, Matsuri, que é festival. Então, nos festivais de verão, é, temos as comidas de yatai, que são os vendedores, é, que, os vendedores que têm as lojinhas nos locais dos eventos. Então, aqui as três principais comidas de yatai, que é o yakisoba. É importante falar que o yakisoba do Japão é temperado com um molho tipo molho inglês. É meio diferente do yakisoba que a gente come aqui no Brasil. Mas também, hoje em dia, já temos diversas lojas aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que oferecem o yakisoba temperado com o molho inglês. O takoyaki, que é o bolinho que tem polvo dentro. Sempre é bom lembrar que taco é, tem o nome parecido com taco, que é muita felicidade. E temos também o kakigori, que é a raspadinha de gelo, que é muito consumida nos festivais japoneses de verão. Mas tem outros, assim, como é, milho assado, tem o yakitori, o próprio karaage, o lula assada. Tem essas diversas comidas, assim, como se fosse quermesse de festa junina, né? Estamos no mês de setembro agora. Setembro, destaquei aqui o Bosai no Hi, que é o Dia de Prevenção aos Desastres Naturais. É o dia 1º de setembro. A data foi escolhida por dois motivos. Um é em homenagem ao grande terremoto de Kanto, ou seja, de Tóquio e arredores, que aconteceu no ano de 1923. E o. É, ah, e outro motivo é que setembro é a época que acontece os tufões no Japão. Então, o tufão também é um desastre natural que interfere muito na vida dos japoneses, né? E esse Bousai no Hi é um dia que é, sempre as pessoas redobram a atenção em relação aos desastres naturais que podem acontecer a qualquer momento lá no Japão, né? Então, um dos preparativos é quanto às provisões, quanto às comidas, enlatados, comidas secas, as comidas que podem para emergência, né? Só que assim, se a gente compra essas comidas de emergência e deixa guardado no, no armário, chega uma hora que vai passar do prazo de validade, né? E também tem comidas que a gente deixa comprado, só que quando realmente precisa comer esse tipo de alimento, a gente não sabe preparar de uma forma adequada ou de uma forma gostosa. Então, as pessoas aproveitam esse dia 1º de setembro para repor, para renovar o estoque de alimentos de emergência e eles pegam os alimentos anteriores já velhos para testar algumas receitas para já terem conhecimento no dia que realmente precisarem desses alimentos.
Setembro também temos o Keiro no Hi, que é o dia de respeito aos idosos. Então, por ser dia do idoso, também comemos, assim, é oferecido camarão, que tem o simbolismo de longevidade, o sekihan, que é um prato muito comum em várias das datas comemorativas, e o tempurá, que é um prato relativamente mais suave para as pessoas idosas, comparando, por exemplo, com um bife, né? E, por fim, este terceiro item de setembro não é exatamente uma data comemorativa de setembro, mas existe um conceito chamado Shokuyoku no Aki. Shokuyoku significa fome ou vontade de comer, busca por comida, e Aki significa outono. Então, este termo diz que quer dizer que outono é uma época do ano onde nós temos mais fome, nós temos mais exigência por comidas gostosas. É, então, surgiu esse termo, né? Na verdade, tem o Shokuyoku no Aki, que quer dizer que outono é a época de que as comidas ficam mais gostosas. Tem o Spotsu no Aki, que diz que o outono é a época que é a melhor época para praticar esportes no Japão, inclusive por causa do clima. Tem um termo que fala que é Dokusho no Aki, que outono é a melhor época para praticar leitura, para ler livros. Enfim, tem diversas palavras assim que dizem que outono é a melhor época do ano para realizar diversas coisas. Chegamos em outubro, quase terminando. É, Tsukimidango. Aqui apareceu de novo o dango, né? Os bolinhos. Só que aqui o Tsukimidango não é servido em espeto. Na verdade, é servido em 15 unidades ou 13 unidades, conforme a, o formato da lua, e são empilhados como se fosse uma pirâmide. Ah, aliás, o Hanami Dango são os bolinhos para contemplar as cerejeiras, né? As flores. O Tsukimi Dango já é os bolinhos para comer contemplando a lua. É, daí também temos o Tsukimi Udon, que é um udon com ovo, representando a lua. E outro evento importante de outubro é o Undokai, que seriam as gincanas, que geralmente acontecem nas escolas. O Undokai, antigamente, sempre acontecia no dia 10 de outubro, ou, se não me engano, na segunda-feira mais próxima do dia 10 de outubro, né? Que antigamente, quer dizer, atualmente o dia 10 de outubro é conhecido como o Dia dos Esportes no Japão. Daí, uma das grandes atrações do Undokai é o Obento, que é a marmita que é preparada para comer nos intervalos. Daí agora outra atividade recente no Japão em outubro, que é o Halloween. Halloween. Aqui são preparados diversos doces ou comidas assim em forma ou de abóbora ou de monstrinhos, porque da mesma forma que nos Estados Unidos tem aquela coisa de ir buscar os doces nas casas, né? Não funciona de uma mesma forma assim tal. E ainda o próprio Halloween no Japão ainda não é um costume tão antigo. Então não existem costumes já consolidados, porém eu acrescentei aqui porque é um costume que está se consolidando atualmente. Novembro. Aqui eu coloquei que o dia do sushi no Japão é o dia 1º de novembro. Essa data foi definida pela
associação dos profissionais de sushi, porque é a época que vários peixes estão começando a ficar mais gostosos, né? Ou seja, que estão entrando no chão, e também porque é época da colheita de arroz, que é um dos principais ingredientes do sushi. E é curioso porque no Japão, essa data de 1º de novembro é a data oficial. Mas existe uma outra data, que é chamado Dia Internacional do Sushi, que foi criado fora do Japão, né? Aqui vou dar destaque ao dia oficial do Japão, que é dia 1º de novembro. Depois, no dia 15 de novembro, temos uma data bem interessante, que é o Shichigo-san. O Shichigo-san, literalmente, é junção de Shichi, Go e San, que é 753. E esses três números representam as idades das crianças. Como falei anteriormente, era difícil as crianças atingirem 7 anos de vida, né? Então, quando as crianças atingiam os 3 anos, tinha comemoração, tanto para os meninos quanto para as meninas. Quando os meninos atingiam 5 anos, tinha outra comemoração. E as meninas que atingiam 7 anos, tinha outra comemoração. E, bom, o Chigo-san também tem diversos pratos específicos, mas uma comida bem característica desse dia é o chitose-ame, que temos aqui na ilustração. Vem num saquinho como esse que da minha no meio, e nesse saquinho dá para ver elementos de longevidade, como o grou, o tsuru, o kame, que é a tartaruga, e o matsu, que é o pinheiro. Todos os elementos assim de longevidade. Mas o chitose-ame é um tipo de bala em forma de bastão, como a que os outros dois personagens estão segurando, de duas cores, né, o vermelho e branco. E são balas bem duras e compridas. Compridas porque está simbolizando longevidade. Chitose, em tradução literal, significa 1000 anos. Obviamente, não que a criança vai atingir os 1000 anos de verdade, mas é um simbolismo de longevidade. E ame, que significa bala. Daí tem essa questão que a criança tem que comer a bala inteira, né? Só que é, uma vez eu já comprei um chitose para mim, só para eu experimentar. É longo, é duro, é uma dureza, assim, tanto literalmente quanto de ser difícil comer o inteiro. Mas daí, geralmente, o que as mães fazem? As mães derretem o chitose-ame que as crianças não conseguiram comer e elas fazem outros doces. Aqui eu coloquei o Beaujolais Nouveau, que é um vinho francês, simplesmente porque é um vinho francês feito a cada ano, que é muito solicitado no Japão. Ultimamente, eu acho que essa febre diminuiu um pouco, né? Mas uns 20 anos atrás, todo mundo queria provar o Beaujolais Nouveau do ano. E mais uma data, só por curiosidade, o dia 24 de novembro também é o dia do washoku, é o dia da comida japonesa. Então vamos finalmente para o último mês, que é o mês de dezembro. Dezembro eu separei duas datas, que é o Natal, que os japoneses chamam de Christmas, e o Omisoka, que é o último dia do ano. O que as pessoas comem no Christmas no Japão, no Natal? No Japão, o Natal é um dia comum, né? As pessoas trabalham normalmente. O máximo que acontece é eventualmente comer esses pratos ou dar um presente, assim, mas não tem um grande encontro familiar.
No Ocidente é comum nós comermos o peru, que é o shimencho. Mas no Japão era muito difícil de encontrar o shimencho, principalmente na década de 1970. Então, a rede KFC, Kentucky Fried Chicken, eles tiveram a sacada de fazer uma propaganda para que os estrangeiros que moravam no Japão na década de 70 consumissem frango frito no lugar do peru. E daí eles fizeram a propaganda e essa moda pegou. E mesmo hoje, os japoneses fazem fila no Natal para comer frango do KFC no Natal. Só que nos últimos anos aconteceu uma coisa curiosa, que aos poucos, assim, bem aos poucos mesmo, está começando a fazer sucesso comer salmão ou talvez a truta no Natal. Por quê? Acredito que vários aqui presentes assistiram ou pelo menos já ouviram falar do Changeman ou Power Rangers, que são esses super-heróis que começam com 5 pessoas, às vezes aumenta ou não, mas são os heróis de esquadrão, né? Os Sentai Hero. No ano de 2018, apareceu o nome do seriado dessa série Super Sentai, chamava Kaito Sentai Rupan Renja vs Keisatsu Sentai Patorenja. Eu falei em japonês, mas está escrito aqui na tela, né? No episódio de Natal, apareceu um monstro que, assim, todos os monstros dessa série roubam alguma coisa. E o monstro desse episódio de Natal, ele roubava o frango da cidade e no lugar do frango deixava salmão ou truta e falava para as pessoas que comam o salmão no Natal. E o curioso é que até o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão entrou nessa brincadeira e eles criaram uma hashtag que eu escrevi aqui em japonês mesmo, Salmon de Christmas, Natal com salmão. Só que tem um trocadilho, porque truta em japonês é masu e Natal em japonês é Christmas. Então eles juntaram maçã de truta com Christmas. E o próprio Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca postava fotos de salmão no Natal, né? Então, não estranhem se daqui 10, 20 anos realmente o salmão se tornar um prato típico de Natal no Japão. Daí, o terceiro ponto de Natal, temos o Ichigo Shortcake. Ichigo Shortcake. É o bolo de morango, que também ficou famoso no Natal japonês por uma campanha de uma empresa para que todos comessem o bolo de morango. Então, o último prato que eu queria apresentar hoje é o Toshikoshi Soba, que traduzindo literalmente, é o macarrão de trigo sarraceno para a virada do ano. Então, comemos no Omisoka, que é o último dia do ano. É que a palavra misoka pode ser utilizada para definir um período de 30 dias, né? E cada mês tem 30 dias. E a última divisão de 30 dias do ano chama Omisoka. O seria grande. É o grande dia de. É o grande último dia 30 do ano. Por isso que o último dia do ano é o Omisoka. E esse Toshikoshi Soba também tem um simbolismo bem interessante. É, então, mais uma vez, o soba é o macarrão de trigo sarraceno. E
por que que nós comemos o soba no Japão no último dia do ano? Porque dizem que há muito tempo atrás tinha um ourives, uma pessoa que trabalha com ouro, né? É, que no final do ano ele viu o chão do seu ateliê e viu que estava cheio de ouro em pó, sobrando do trabalho do ano todo, né? Daí ele ficou pensando, puxa, será que não tem um jeito de juntar todo esse ouro para reutilizá-lo? Daí ele pegou uma massa de soba que ele viu na frente dele e ele começou a grudar todo o ouro na massa de soba e queimou essa massa de soba. Daí todo o ouro ficou lá derretido, mas recuperado, e o macarrão simplesmente queimou, né? Então, é, o soba tem esse simbolismo de reunir toda a riqueza que foi sendo perdida ao longo do ano. E outro motivo porque o soba é um macarrão, né? Ou seja, é algo comprido que representa a longevidade. E por outro lado, é um tipo de macarrão que tem uma textura assim que você consegue cortar facilmente com o dente. Então, também é um tipo de macarrão que representa ah, que você pode cortar, que você pode eliminar as coisas ruins que tiveram no passado. Tem esse simbolismo de desprendimento. Bom, aqui terminamos todos os pratos que eu tinha reservado para hoje. Mas por último, já que eu falei de Ichigo Shoto Cake, de bolo de morango, vou só deixar uma curiosidade. É, todo dia 22 de todos os meses é considerado o dia do bolo de morango no Japão. Alguém conhece essa história? Por que, que o dia 22 de todos os meses é o dia do bolo de morango? Para uma dica, tem aqui o calendário. Só que para responder tem que ter um conhecimento, no mínimo, básico assim, de língua japonesa. E tem que conhecer um pouco dessas brincadeiras de palavras que os japoneses gostam, né? Daí, por causa do tempo, eu já vou entregar a resposta. Quem não quiser, quem quiser pensar com a própria força, recomendo que me deixe mutado um pouco. Então, o dia 22 é o dia do bolo de morango do Japão, porque em cima tem o número 15, né? E o número 15, para quem sabe ler em japonês, é ichi e 5 é go. Então, 15 pode ser lido como ichigo, que é o mesmo som de morango. Então, o dia 22 é o dia do bolo de morango, porque é o dia que tem um morango em cima. Então, se alguém for para o Japão e estiver por lá no dia 22, pode ir numa confeitaria que é, é bem comum de você encontrar alguma promoção especial para comer bolo de morango no dia 22. Então é isso, eu vou encerrando aqui a gravação para nós partirmos para discussão ou tirar dúvidas, se alguém tiver. Então, parou a gravação.